Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Muito, mas muito bem-vindos. Eu pensei bastante em como eu ia introduzir o assunto de hoje e eu vou pedir uma licença para quebrar um pouco o protocolo e apresentar o convidado antes do assunto. Aliás, sobre o assunto eu vou deixar que ele fale. Nós estamos recebendo hoje nada mais, nada menos do que ele nem gosta de ser chamado assim. Não vou nem chamar ele assim, mas vamos dizer que é tipo o Indiana Jones brasileiro. Vamos dizer assim. Uma dessas pessoas que sobressaem com todos os percalços da pesquisa científica brasileira e que, além de competência científica, consegue dar voz e proeminência às suas áreas de atuação. Eu estou falando do professor Eduardo Góes Neves, uspiano, mestre e doutor em arqueologia pela Universidade de Indiana e livre docente pela Universidade de São Paulo. Autor de cerca de 100 publicações científicas e um dos responsáveis pelas mais recentes descobertas arqueológicas sobre os povos antigos na Amazônia. Está aqui conosco para falar delas e de como se articulam com o desenvolvimento sustentável. Bom, eu vou começar a minha entrevista trazendo um item importantíssimo hoje, porque eu me senti assim tão honrada que eu trouxe o máximo que eu pude de um arqueologista, não arqueólogo. Né? Porque tem que proteger a cabeça, vocês trabalham muito no sol. Brincadeiras à parte, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Eu vou começar perguntando o que é arqueologia, porque essa referência ao Indiana Jones é uma brincadeira, é simpático e tudo, mas para todos nós que crescemos assistindo os filmes do Harrison Ford, é uma coisa, é imediato que a gente faz, aquele chapéu, aquele chicote, aquela loucura de vida e correndo muitos riscos. A arqueologia é assim? Não que nem o Indiana Jones, é claro, né? Mas é de fato, assim, uma coisa interessante, se a gente olhar para os filmes dele, eu também assisti os filmes dele, né? Todo mundo, né? Acho que todo arqueólogo assistiu, né? E gosta dos filmes do Indiana Jones. Você tem um chapéu, não? Eu não tenho um chapéu, eu perco, essas coisas eu não consigo guardar, eu não consigo ter. Mas tem um boné. Tem um boné, não, a gente tem que usar alguma coisa. Chapéu de palha é bom aqui no Brasil porque ele não é muito quente assim. Mas o interessante, assim, se a gente pensa no Indiana Jones, é que ele é um cara que viaja bastante, né, para fazer as aventuras dele, né? Ele está mais vivendo as aventuras dele do que fazendo pesquisa, mas ele vai muito para o campo. Assim, essa imagem da arqueologia, não é que todo arqueólogo tenha que necessariamente fazer trabalho de campo, mas ela é muito forte. A associação entre o trabalho de campo, a pesquisa de campo e a arqueologia é uma coisa muito forte. No caso da minha pesquisa, do meu trabalho, eu procuro sempre continuar atuando em pesquisas de campo aqui pela Amazônia brasileira, porque eu acho que isso é muito importante para trazer informações novas, para a gente, né, questionar e trabalhar com novas hipóteses. Vamos deixar claro assim, no que atua a arqueologia? Então, no fundo, de uma maneira muito simples, o que é arqueologia? A arqueologia é história. A gente quer entender a história mais antiga ou mais profunda do Brasil. Os historiadores que trabalham com os períodos mais recentes, depois da colonização, usam documentos escritos, né? Vão a arquivos, paróquias antigas, pegam aquela documentação escrita e analisam aquele tipo de material. Arqueólogos trabalham com objetos ou com restos de coisas deixadas pelas pessoas, restos de comida, pode ser amostras de solo, sementes de plantas, ossos de animais, objetos cerâmicos, objetos de pedra e assim por diante. O Jurassic Park começou com um arqueólogo que achou lá aquela... É um trabalho de um arqueólogo, por exemplo, quando enquanto aquela seiva com aquele mosquito dentro. Então, aquele é um paleontólogo. Aí o paleontólogo... Mas isso é uma boa pergunta. Exatamente. Essa é uma boa... Qual é a diferença entre paleontologia e arqueologia? A paleontologia trabalha com coisas muito mais antigas, tem a ver com dinossauros, outros animais. No caso aqui da América do Sul, havia uma série de grandes mamíferos, tatu gigante, preguiça gigante, que desapareceram há mais ou menos 10, 12, um pouco até menos, 1000 anos atrás. E quem estuda esse material ósseo são os paleontólogos. A gente pode falar que uma diferença entre um paleontólogo e um arqueólogo é que a arqueologia trabalha com coisas que têm a ver com populações humanas. Entendi. E a paleontologia trabalha com coisas que têm a ver com a natureza, animais ou plantas que ficam fossilizadas. Não, eu falei e depois estou me recriminando porque era bastante óbvio, mas já que estamos... Mas é legal, é uma chance para a gente falar sobre essas coisas. Agora, no Brasil, porque quando a gente fala de arqueologia, a gente pode pensar lá no Egito, pode pensar nos maias, nos incas. No Brasil, tem muito a trabalhar com a arqueologia ainda? Tem muita coisa para ser feita com arqueologia aqui no Brasil, porque a gente sabe que tem gente vivendo, os ancestrais dos povos indígenas, que até hoje vivem no Brasil, eles ocupam o que a gente chama hoje de Brasil há mais de 20 mil anos, talvez uns 25 mil anos atrás, talvez até mais. Tem um debate muito grande sobre a antiguidade da ocupação humana aqui do continente. Então e a nossa história, a gente aprende na escola, que ela começa, o Brasil é um país que tem data de nascimento, né? Tem a certidão de nascimento, né? Nasceu em 1500. Tem um dia, 22 de abril de 1500, e a certidão de nascimento é a carta do Caminha, né? Só que quando o Caminha chega aqui, o Cabral, eles encontram, já tinha gente vivendo aqui. E nós sabemos hoje
que essas populações ocupam esse território há milhares de anos antes da chegada dos europeus. Então tem um intervalo cronológico muito grande, de dezenas de milhares de anos, uma história muito rica, muito diversificada, que é a arqueologia que estuda. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, e até é simpático citar, né, que essa imagem dos portugueses chegando e dos índios, de uma forma gráfica, você viu na escola e foi uma das coisas que te atraiu para a arqueologia. Eu lembro quando eu estava na antiga segunda série primária, né? Eu devia ter uns 8 anos, mas olhando, eu tinha um livro de história, eu gostava de ler, sempre gostei de ler, sempre gostei muito de história. E tinha um desenho de uns portugueses chegando na praia, com aquelas roupas do século XVI, né? E uns índios ali, né? Os portugueses entregando miçanga, espelho, essa coisa, né? Aquela coisa das trocas que aconteciam. E eu pensava, mas se o Brasil, como é que o Brasil foi descoberto se já tinha gente vivendo aqui antes? Como é que viviam essas populações? Então eu tinha essa dúvida, eu não sabia nem que a arqueologia estudava isso. Mas essa era uma questão que me inquietava muito desde aquela época. Eu sempre quis entender melhor esse tipo de coisa. E aí você foi atrás e a gente sabe o que hoje? Como é que viviam essas populações antes da chegada dos portugueses? Olha, o que a gente sabe hoje? Eu acho que a gente está passando por um momento... A arqueologia, como um todo, não só aqui no Brasil, está passando por um momento que é muito interessante, na minha opinião. Por quê? Porque nos últimos 10, 15 anos, de maneira mais sistemática, a gente está tendo os arqueólogos têm desenvolvido parcerias muito interessantes com cientistas de outras áreas do conhecimento, das ciências naturais, gente que trabalha com resto de planta, microvestígios de planta, coisas que a gente não conseguia enxergar anteriormente, Tá. Análise de solo, análise de DNA. A tecnologia ajuda muito. Muito. Tem uma revolução que está acontecendo agora sobre o nosso conhecimento, sobre o passado, que tem a ver com essa interface cada vez mais forte de colaboração entre a arqueologia e essas outras disciplinas. E o resultado disso é que algumas ideias que a gente tinha, que eram muito estabelecidas sobre o passado, estão mudando de maneira radical. No caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê que áreas que eram consideradas áreas marginais ou de pouco interesse arqueológico, hoje em dia estão revelando para nós um passado super interessante. Do tipo? Por exemplo, olha, eu trabalho na Amazônia, né? Posso falar de vários exemplos da Amazônia. Uma questão que a gente tem tentado... Acabou de sair um artigo essa semana na revista Nature que fala sobre isso. Onde as pessoas começam a olhar mais sistematicamente, os arqueólogos, para evidências de presença humana no passado amazônico, a gente aparece evidência de que a gente vivendo ali no passado. Isso é uma coisa, eu lembro quando eu decidi trabalhar na Amazônia, nos anos 80 ainda, eu estava fazendo faculdade, pouquíssimos colegas trabalhavam com arqueologia amazônica. E a visão que se tinha é que havia coisas interessantes, a ilha de Marajó, na região de Santarém, mas que na verdade a Amazônia era uma região meio marginal, meio periférica, nunca teve tanta gente vivendo assim lá. E nesses últimos 30 anos, o que as pesquisas têm mostrado é que de fato havia muito mais gente do que se pensava anteriormente. Talvez 8 milhões de pessoas, é uma coisa que se debate ainda em toda a bacia amazônica, não apenas no Brasil. Mas o que é mais interessante? Qual que é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje em dia? Um problema socioambiental e político também. É como ocupar a Amazônia. Uhum. E a maneira pela qual a gente tem ocupado a Amazônia nos últimos anos não tem sido muito boa, na minha opinião. A gente tem, as estratégias que a gente tem pensado em termos de políticas públicas para a ocupação da Amazônia tem gerado uma série de problemas ambientais, sociais, né? Essa região do sul da Amazônia é muito violenta, por exemplo, né? Que vai desde o Pará até Rondônia, onde eu trabalho. Muito conflito fundiário, briga, né? Índio, poceiro e fazendeiro, uma coisa muito complicada. E qual que é a alternativa econômica que a gente está apresentando? Monocultura, plantação, né? Criação de gado, soja no sul da Amazônia. E se a gente olha para o passado, eu não estou dizendo que a gente tem que viver como eles viviam no passado, mas a gente percebe que havia estratégias de manejo e ocupação totalmente diferentes. Então, pera lá, porque eu quero falar sobre isso. Eu vou dar uma micro, assim, mosquito, pause e a gente já retorna. Estamos de volta com Capital Natural. Estamos conversando hoje com o professor Eduardo Góes Neves sobre as mais recentes descobertas arqueológicas sobre os povos da Amazônia e como essas descobertas se articulam com o desenvolvimento sustentável. No último bloco a gente estava falando, né, de como aprender a ocupar essa região que hoje a gente não está ocupando corretamente. Eu vou pedir para você me esmiuçar um pouco mais, quer dizer, o que dá para entender do que era feito lá naquela época, que a gente pode agregar hoje. Obviamente entendendo que não vamos viver, nem é essa a proposta, de viver como se vivia naquela época. Vou te dar um exemplo concreto de um trabalho recente que tá acontecendo ainda, na verdade, na região do Acre. O Acre é um estado interessante, porque Rio Branco, a capital do Acre,
a gente tem uma diferença de 2 horas de fuso horário com relação ao horário de Brasília. É mais fácil, Rio Branco está mais perto de Lima, no Peru, do que daqui de São Paulo. Né? A gente pega um ônibus em Rio Branco e viaja 24 horas e está lá em Cusco, na Cordilheira dos Andes. E o Acre é um estado que foi muito, ainda é, claro, muito importante, mas teve um apogeu econômico na época da borracha, no final do século XIX, começo do século XX, quando ele foi incorporado à Federação, né, Brasileira, e depois acabou a borracha, né, o Acre ficou meio abandonado, esquecido, digamos assim, pelo poder, pelo Estado brasileiro. E aí, a partir dos anos 60 e 70, a gente começa a ter um processo de colonização do Acre a partir de Rondônia, né, pela BR-364, que é asfaltada, a Cuiabá, Porto Velho, depois Porto Velho, Rio Branco. E uma consequência disso é o desmatamento. São abertas fazendas de gado na parte leste do Acre, perto da fronteira com Rondônia. E essas áreas que são desmatadas, essas áreas de pasto, cobertura de pasto atualmente, revelaram centenas de estruturas de terra geométricas escavadas no solo. São quadrados, são círculos dentro de quadrados, são quadrados duplos com estradas saindo, são montículos localizados a partir de uma praça central. Nós temos hoje mais de 500 dessas estruturas identificadas. 500 estruturas, uau! Desde o sul do Amazonas, o Acre entra na Bolívia, provavelmente a gente não conhece direito ainda, e vai para Rondônia e Mato Grosso. Então, o que é interessante? Nós sabemos que não existe a menor dúvida de que quem escavou, de quem construiu essas estruturas, foram povos indígenas que viveram ali. E quando você fala em estruturas, a gente vê as imagens, vai colocar aqui essas imagens, você vê que tem uma elevação, quer dizer, uma depressão que demarca um quadrado, que demarca... Mas aquilo ali foi apenas uma terra que foi removida e se manteve, ou aquilo tem pedras e ainda tem algum tipo de construção embaixo? Não tem pedra. No Acre não existe pedra. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque quando a gente pensa, por exemplo, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas quando a gente pensa na arqueologia maia, por exemplo, aqueles templos perdidos no meio da floresta, construídos com pedra. Mas acontece que em muitas partes da Amazônia não existe pedra, não tem rocha. O material de construção, matéria-prima, então, era o quê? Era o solo, era a terra e também madeira, palha, essas coisas todas. Só que madeira e palha acabam apodrecendo com o tempo, elas desaparecem. Mas o que sobra são o quê? São esses aterros, são as estruturas de terra. Eu tive o ano passado num lugar na Amazônia Boliviana e eu visitei alguns aterros artificiais construídos ali há mais ou menos uns 1.500 anos atrás. E se fosse de pedra, seria equivalente a qualquer pirâmide que a gente conhece aqui. Nossa. Mas como é de terra, tem a mata crescendo por cima, os arqueólogos demoraram muito tempo até para perceber que aquelas coisas não eram naturais, mas que elas eram artificiais. Olha que interessante. Essa que é uma mudança interessante. Coisas que a gente via como naturais até 20 anos atrás, hoje em dia nós sabemos que foram produzidos pela atividade humana. E aí, antes da chegada dos portugueses, e a gente está falando desse período, você falou 1.500 anos atrás, né? O Brasil tendo 500 e poucos anos, a gente tem muito mais vida, e civilização muito antes disso aqui nessa região. Muito antes disso. A gente sabe, aqui em São Paulo agora tem trabalhos recentes, tem um sítio em São Manuel, aqui perto de Botucatu, que foi escavado, e também algum material ali perto de São Carlos, ali Dourado, com datas de mais de 10 mil anos, 11 mil anos. Piauí, 10 mil anos. Mas a gente pode falar de uma civilização ou a presença de seres humanos? A gente tem gente vivendo aqui, né, há pelo menos 11 mil anos, mas assim, depende de como a gente define civilização. Mas o que a gente pode dizer é que há pelo menos uns 2.500 anos atrás, a gente começa a perceber o quê? O aparecimento de grandes assentamentos, grandes aldeias, com essas estruturas de terra, construção de estradas, formação de solos antrópicos, que são solos escuros, super férteis, foram produzidos pelos índios. O que eu estou tentando dizer aqui é que a partir de mais ou menos 2.500 anos, a gente começa a ver que de fato tinha muita gente vivendo aqui e que esses povos que viveram aqui modificaram a natureza, criaram paisagens. E essas paisagens são as paisagens que a gente herdou. Mas é impressionante se quer pensar em estradas, em estruturas bem moldadas, né? E eram grupos muito diversificados ou eram uniformes? A gente sabe isso? Sim, interessante também. Isso é uma coisa muito interessante do que é hoje o Brasil e da Amazônia em particular. É a grande diversidade cultural. O número de línguas indígenas faladas até hoje, né, na Amazônia são mais de 170 línguas diferentes. Só na Amazônia? Só na região amazônica. Muitas dessas línguas estão ameaçadas, tem 1 ou 2 falantes, só são línguas tecnicamente extintas já. Tem até um trabalho muito bonito feito por um grupo de linguistas lá do Museu Guel de Belém, que tem registrado essas línguas que estão em vias de desaparecimento. Mas quando a gente fala em pensar em diversidade linguística, a gente está pensando no quê? Em diversidade cultural. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que tem uma conexão profunda entre a biodiversidade que a gente vê na Amazônia e também essa grande diversidade cultural. Essas coisas caminham de mãos
Traduz, né? Olha que interessante isso. E aí a gente está falando em cultivo diferente, a gente está falando de construções diferentes, a gente está falando de vestimentas diferentes, quer dizer, tem toda uma cultura que se diferencia de uma para outra. Sim, exatamente. E próximas, né? Interligadas. Essa é uma grande questão, porque grupos que viviam tão perto uns dos outros conseguiram manter, ou persistiram em manter, essa grande diversidade cultural. Porque a gente não tem dentro da Amazônia nenhuma grande barreira física, não tem nenhum deserto, não tem nenhuma cadeia de montanhas isolando populações. Né? Do ponto de vista geográfico, é uma região, a gente poderia dizer que, sob esse aspecto, aparentemente homogênea, apesar de uma grande biodiversidade. Então, sem nenhuma barreira física, quais foram os fatores que selecionaram para a emergência de uma diversidade cultural tão grande assim? E como é que era a relação desses povos? Eu estou falando como se a gente tivesse, né, um registro real disso, mas do que vocês já sabem, o que a gente pode dizer com relação à relação desses povos? Tinha uma relação comercial? Tinha uma relação já constatada entre eles? Sim, a gente encontra um pouco de tudo. A gente encontra evidência de troca. Qual que é uma evidência de troca? Por exemplo, isso é um exemplo de uma cooperação muito bacana que a gente faz com colegas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui de São Paulo, que trabalham com química nuclear. Você vai imaginar o que tem a ver química nuclear com arqueologia? Estou perguntando. Mas o que a gente faz? Nós escavamos alguns sítios lá no Amazonas, a gente via que esses grupos que nós estudamos não tinham escrita. Então, como é que a gente tenta entender, classificar, organizar isso? A partir dos objetos que eles produziam, por exemplo, da cerâmica. E a cerâmica é interessante porque, como a argila é muito plástica, a forma e a decoração da cerâmica pode mudar muito de um caso para o outro. Tá. Então, é um bom marcador de variabilidade cultural, se é que isso faz sentido. A gente pode entender diferentes grupos culturais, por exemplo, a partir de diferentes tipos de cerâmicas no passado. De adornos nessa cerâmica. De adornos, a pintura, a decoração. Quem conhece, olha e fala, essa cerâmica é da Ilha de Marajó, essa aqui é de Santarém, essa aqui é da Amazônia Central, e assim por diante, essa aqui é do Alto Xingu, por causa da decoração e da forma dessas cerâmicas. E nós escavamos uns sítios nessa região da Amazônia Central, onde havia um tipo de cerâmica, caracterizando aquela ocupação. Mas a gente percebia a presença muito pequena de cerâmicas diferentes, de outro grupo, de uma outra área, no meio daquela matriz de cerâmicas daquele sítio. E aí a indicação dessa troca? A gente suspeitava que era troca, mas como é que a gente tinha que provar que havia troca ou não? A gente tinha que ver se a matéria-prima, a argila da qual foi feita aquela cerâmica, vinha daquele local ou vinha de um local distante. Aí nós pegamos amostras de argila e de cerâmica e enviamos para o reator. Tem um reator nuclear, tem 2 reatores ali dentro do campus da USP. Eles irradiaram essa cerâmica e a partir das respostas espectrais, dos elementos que a gente está presentes ali, a gente conseguiu identificar que elas não tinham sido produzidas ali. Então, qual que é a consequência disso? Elas chegaram ali através de troca de redes de comércio. Gente, eu não vou conseguir parar de falar com você, porque são tantas perguntas, mas eu vou dar aquela pausa, tomar uma água rapidinho, a gente já retorna, tem muita conversa pela frente. Não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, conversando hoje com o professor Eduardo Góes Neves sobre as descobertas que ele e a sua equipe fizeram sobre a relação dos amazônidas antigos com a floresta. Vamos lá, preciso perguntar isso para você, porque a gente está falando de trocas entre povos amazônicos, um número muito maior nessa região, construções ali grandes, estradas e tudo mais, e tudo isso conseguindo conviver bem com a floresta. A gente tem noção, pode dizer como é que era essa relação desses povos com a floresta? Olha, a gente está começando a entender isso agora. Isso é um esforço, uma vez mais, que congrega não só arqueólogos, mas paleoecólogos. A gente trabalha com uma área que está crescendo muito aqui, que é muito importante, que é a arqueobotânica, que são arqueólogos especializados nos estudos de microvestígios de plantas, coisas que são microscópicas às vezes, que a gente não consegue nem ver. Por exemplo, uma planta muito importante é a mandioca, né? A gente sabe que é uma planta que foi domesticada aqui na Amazônia há milhares de anos, mas a mandioca, o que a gente come da mandioca? É a raiz. E para processar a raiz da mandioca, nós a destruímos, né? A gente ela é espremida, macera, e a gente espreme o caldo, faz o tucupi, faz a farinha, faz o beiju, quer dizer, não sobra quase nada. Não é que nem um milho, que sobra, por exemplo, a espiga do milho, que pode se preservar ou não. Mas a gente consegue identificar microvestígios de grãos de amido presentes na mandioca, podem se preservar, por exemplo, na parede dos vasos de cerâmica usados para processar. Então, esses especialistas olham para essa, recolhem esse material e trabalham com esses tipos de análises microscópicas. Nossa, mas o olhar de vocês deve ser fascinante, porque é aqui. Sim. É minúsculo, é microscópico, é com muito tempo, muita paciência, muita dedicação. Sim. Tem investimento no Brasil para isso? Ou o investimento vem de fora?
Olha, a gente está passando por uma crise econômica, né? E o Brasil, né, política, econômica, e a gente está sentindo os efeitos dessa crise também no financiamento da pesquisa, né? Tanto no nível federal, um pouco menos, mas também aqui no nível estadual. Aqui em São Paulo a gente tem a FAPESP, que é uma fundação super importante, super séria e que apoia, que tem apoiado a pesquisa científica há décadas. E no meu caso específico eu tenho trabalhado com recursos da FAPESP também, mas eu também trabalho com verba pública federal, trabalho com dinheiro de fora do Brasil, a gente tem que trabalhar com um pouco de tudo. Eu acho que, na verdade, assim, houve uma época nos últimos, digamos, nos últimos 10 anos, onde havia muito dinheiro para pesquisa no Brasil. Foi uma época maravilhosa. E houve, por causa da situação econômica agora, esse dinheiro diminuiu bastante. Mas eu acho que existe sim, quer dizer, se houver... É muito importante hoje, como eu estou tentando falar para você, a arqueologia é um esforço coletivo, né? A gente trabalha com colegas de várias áreas. E trabalhando em grupo, é sempre mais fácil conseguir financiamento, porque alguém sempre pode conseguir alguma coisa, a gente pode, né, podemos nos juntar, escrever projetos. Então, assim, eu, felizmente, no meu caso, não tenho tido problema até hoje de obtenção de financiamento. Mas, de fato, é uma coisa que a gente está atravessando um momento difícil agora, né? E você vê, quanto mais informação a gente tem nessa região, que é uma região sensível para o país, uma região sensível para o mundo, a gente tem que cada vez mais conseguir viabilizar ações importantes, mantendo a floresta, mantendo a região, não só ali, mas obviamente ali é muito importante. Quer dizer, o que a gente aprende através dessas descobertas arqueológicas específicas dessas populações que nessa época, datando aí de tanto tempo atrás, que a gente pode hoje aplicar e trazer soluções interessantes? Eu acho que o que a gente aprende, uma coisa interessante, voltando ao exemplo do Acre, né? Tem uma colega minha, arqueobotânica, Jennifer Watling, ela é uma inglesa que mora aqui em São Paulo. Ela descobriu, trabalhando no Acre, fez o doutorado dela lá, ela descobriu uma coisa interessante, que esses grupos que faziam essas grandes estruturas de terra, eles não desmataram a floresta. Ela procurou evidência de carvão, por exemplo. Ela abriu várias escavações no entorno desses sítios e coletava o material das escavações e procurava evidência de carvão, pólen de árvores que estão relacionadas ao desmatamento. Não ao desmatamento, mas a gente sabe que tem algumas árvores que crescem rapidamente depois que uma área é desmatada. Então é um bom indicador de destruição da floresta. E o que ela descobriu? Muito pouco carvão e pouca evidência de pólens ou de microvestígios dessas plantas que estão ligadas a regeneração da floresta. Qual que é a conclusão dela? A gente não sabe direito ainda como, mas parece que esses grupos que viviam ali, eles substituíram uma floresta que era uma floresta de bambu por uma floresta que era uma floresta de palmeiras. Isso é interessante porque quando a gente pensa em ocupação de uma área de floresta, qual que é a imagem que vem para nós? Né? Se você viajar pelo Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, né? Por causa do café no século XIX, ficou muito desmatado, muitas partes do Vale do Paraíba. Porque toda vez que a gente pensa, vamos ocupar uma floresta, derruba o mato. Mas parece que esses povos estão fazendo uma coisa diferente, eles estavam convertendo um tipo de floresta num outro tipo de floresta. Uma floresta que é muito rica em palmeiras, e as palmeiras são fontes de matéria-prima, de alimentação e assim por diante. Então, é um modelo diferente de ocupação. De novo, não estou dizendo que a gente tem que viver, é impossível viver da mesma maneira, mas talvez seja um parâmetro. Quer dizer, quando a gente pensa na ocupação da Amazônia, parece que existe só um jeito, que é fazer barragem, produzir energia elétrica e criação de gado e acabou. Será que só tem essa maneira mesmo? Será que se a gente olhar para o passado, mas também para o presente, para as populações indígenas e populações ribeirinhas, caboclas, quilombolas, será que a gente não pode aprender alguma coisa interessante também sobre isso? Temos que abrir muito mais espaço para essa discussão e para estudos nessa área, né? Agora, você fala de cerâmica, você fala do pólen, você fala de outros vestígios. E ossadas? Nós encontramos também, e são fontes de informação super importantes, né? Sepultamentos humanos, assim, porque a gente pode, primeiro, olhando para um esqueleto, para os dentes, por exemplo, a gente pode entender a situação dos ossos. Tem uma área chamada paleopatologia, que estuda a condição de saúde daquelas populações, se eles estavam bem de saúde ou não, se tinha muito dente na boca, pouco dente na boca, qual que era mais ou menos a idade da morte daquele indivíduo, qual que era o tamanho. E o que a gente percebe? Que nós temos evidências. Eu escavei um cemitério já faz alguns anos lá no Amazonas, à beira do Rio Solimões, e eram 37 sepultamentos. E o estado de saúde deles parecia ser muito bom, os dentes estavam perfeitos, eram indivíduos altos, robustos. Sabe a idade média deles, não? Olha, a idade média da morte deles, eu diria para você, sei lá, 40 anos, né, alguma coisa assim, que está mais ou menos dentro da média Povos que viveram há quantos mil anos? Esse cemitério é do séculos 9 e 10 depois de Cristo. Olha então, mais só. de 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos? É. Que fantástico. É.
E usa-se datação de carbono? Isso faz parte desse processo? Sim, sem dúvida. O carbono 14 é super importante. É um dos métodos mais Tudo importantes. que a gente aprende no filme, né, Eduardo? Eu faço que eu entendo disso, mas você de casa já assistiu o filme com isso? Né? Faz datação de carbono para descobrir de quando veio. E como é que funciona isso? Olha, o carbono 14 é uma coisa maravilhosa, porque ele surgiu, o carbono, ele foi descoberto no final dos anos 40. Quem descobriu a aplicação do carbono 14 não estava preocupado com a arqueologia. Era um químico nuclear americano chamado Liebig, que estava interessado em entender o ciclo do carbono. Aí ele percebeu que existia, né, ele percebeu que o carbono, o elemento químico carbônico, o carbono ele tem 3 isótopos. Tem o carbono 12, que é o estável, e tem 13, que é estável também, e o 14, que é instável. E o que ele percebeu? Que depois que o indivíduo morre, ele começa a perder esse isótopo instável, que é o carbono 14, ele vai desaparecendo no intervalo de tempo que é regular. Então, resumindo, se você pegar um indivíduo que morreu, que está morto, se você retirar o carbono daquele indivíduo e medir a quantidade de carbono 14 que restou ali, a gente consegue saber qual que é a idade, há quanto tempo aquele indivíduo morreu e começou a perder esse carbono 14. Isso funciona só para seres vivos ou para materiais? Só para material orgânico, tem que ter carbono. Tá. Agora, aí ele descobriu isso, esse cara, o Liebig, ele queria testar, ver se funcionava essa ideia do ciclo do carbono. Aí ele pegou materiais do Egito Antigo, onde a gente tem uma cronologia dinástica que é precisa, né, porque a gente tem os livros, né, indicando as idades, quando é que os reis assumiram ou não, e datou materiais de idade conhecida pelo método de carbono 14, para ver se o método funcionava mesmo ou não. E batia, teve que fazer umas calibragens, mas o método batia. Que fantástico. Olha, o Capital Natural também é aula de arqueologia. Agora, voltando para as descobertas na Amazônia, quando vocês chegam num campo como esse e fazem uma descoberta, quais são os procedimentos a partir dali? Você naturalmente se consegue proteger aquela região, já se garante que não vá se construir em cima daquilo, sempre tem um embate, como é que é? Não, infelizmente não. Por exemplo, eu trabalhei anos numa região perto de Manaus, ali do outro lado do Rio Negro. Trabalhei 15 anos ali num município chamado Iranduba, onde eu fiz muitos amigos, e é um lugar que tem uma arqueologia maravilhosa, está numa Mesopotâmia, entre o Rio Negro e o rio Solimões. E o que aconteceu? Foi construída uma ponte, alguns anos atrás, uma ponte que tinha que ser construída mesmo, porque ela era importante, né, para atender a margem direita do Rio Negro, mas isso provocou que está provocando um crescimento muito difícil de organizar nessa margem direita do Rio Negro ali. A cidade de Manaus está crescendo para lá. E os sítios arqueológicos são impactados. É claro que existe um esforço grande do poder público, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional trabalha no sentido de organizar e de evitar esse tipo de impacto, mas é muito difícil aqui, né? Isso não, eu estou falando do exemplo do Amazonas que eu conheço um pouco melhor, mas acontece por exemplo, esses Brasil, sítios que vocês encontraram já há algum tempo, eles estão preservados, não? Não, alguns dos sítios que eu trabalhei lá no Amazonas, eles estão destruídos, talvez nem existam mais. Tem um sítio que a gente escavou ali que tem uma data de 8.500 anos, é a data mais antiga que a gente encontrou para essa região. Eu não tive lá faz alguns anos, me disseram que ele virou, era uma área de areia, que a areia foi retirada, o que existia do sítio foi... Virou uma patinação artística. Então isso acontece, assim, tem uma questão, o patrimônio, assim, é interessante, eu falei da crise econômica, né, que é um problema, mas ao mesmo tempo também o crescimento econômico muito rápido do Brasil nos últimos anos, apesar de haver um esforço grande para evitar esse impacto, ele provocou também um impacto sobre o patrimônio arqueológico. Nas grandes usinas da Amazônia, por exemplo, mesmo que tenham sido estudadas bem até por arqueólogos antes da construção desses empreendimentos, é muito difícil você você tentar mitigar o impacto de uma área que era desconhecida. Sim. Você não vai conseguir em 4, 5 anos entender a arqueologia de uma região, às vezes áreas muito grandes, porque mesmo que você seja o melhor arqueólogo do mundo, não vai haver tempo útil para que isso ocorra. Nós vamos continuar essa conversa, mas vai ter uma rápida pausa de uma semana. O programa dessa semana fica por aqui, mas é o seguinte, nós vamos continuar essa conversa na semana que vem. Por hora, eu agradeço muito ao professor Eduardo Góes Neves, mestre e doutor em arqueologia pela Universidade Indiana e livre docente pela Universidade de São Paulo, nosso Indiana Jones, responsável pelas mais recentes descobertas arqueológicas sobre os povos antigos na Amazônia. Continue conectado conosco, acesse a nossa página no Facebook, os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Semana que vem tem muito mais, não perca. Tchau.